o que a Bíblia fala sobre ela. Entre os inúmeros pontos de divergência que existem entre católicos, romanos e evangélicos, um se destaca: Maria. Os católicos praticam a adoração a Maria, dando destaque à mesma como a Cristo. Já os evangélicos a consideram como um exemplo de vida cristã e humildade. Qual é a primeira divergência? É a adoração a Maria. Essa doutrina católica da adoração a Maria está sustentada no seguinte tripé, preste atenção. Essa doutrina da adoração a Maria está sustentada pelo catolicismo em um tripé. Primeiro é o seguinte: a Imaculada Conceição. Este dogma afirma que Maria nasceu sem pecado, ou seja, ela não herdou a mancha do pecado original e ainda se manteve sem pecado por toda a sua vida. É isso que o catolicismo ensina. Quem já fez aqui catecismo? Quem já fez catecismo aqui? Então vocês já devem ter estudado isso, eu fiz também. Primeiro tripé, parte desse tripé, é que eles afirmam que Maria nasceu sem pecado e ela não herdou a mancha do pecado original. O que é o pecado original? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E ela ainda, além de não ter nascido pecadora, ela ainda se manteve sem pecado por toda a vida. E isso não é verdade. Eu vou provar. Atribui assim a Maria um atributo divino, a impecabilidade. Maria não poderia pecar e nunca pecou, segundo o catolicismo. Mas olha aqui a prova que eles estão errados. Lucas 1, 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se ela não é pecadora, se ela não era uma mulher humana, como somos, pecadora, jamais ela chamaria Jesus de Salvador. Ela estaria num nível igual a Ele, mas ela faz essa oração: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela também precisava ser salva, como eu e você. Diga amém, diga graças a Deus. Se ela fosse de fato imaculada, uma santa que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, ela jamais chamaria Jesus de Salvador. Ela recorreu a Ele como Salvador. Então esse é um versículo que você deve gravar, anotar e baixar do site da igreja amanhã, que é muito importante você guardar isso. Só um pecador é que necessita de um Salvador. Ela falou: Deus meu Salvador. Nas Escrituras, em nenhum momento se afirma que Maria não cometeu pecado. Pelo contrário, Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,10: não há um justo sequer, nenhum. Só Cristo na Bíblia é identificado como o único sem pecado, segundo aos Coríntios 5, 21. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, somente Ele. Somente Ele. Todos os seres humanos na face da terra são pecadores. Todos nós somos, inclusive Maria. Então ela não é imaculada. Ela não nasceu sem pecado e não viveu uma vida sem a pecabilidade. Ela pecou. Segundo componente da adoração a Maria, esse tripé da Imaculada. A primeira Imaculada, ela nasceu sem pecado,
viveu sem pecado. E o segundo é a perpétua virgindade de Maria. Essa é a outra doutrina forte. O segundo pé de apoio à doutrina católica sobre Maria é a sua perpétua virgindade. Os católicos afirmam que Maria, em toda a sua vida, nunca conheceu sexualmente o seu esposo José. Eles dizem isso. Maria, ela se tornou virgem depois que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Ela não conheceu intimamente, sexualmente José, seu marido. É isso que é ensinado no catolicismo. Mas a Bíblia fala outra coisa. Vamos provar. Mateus 1, 24, 25. Vamos ler juntos. E José... Desperta, irmão. Vamos lá, 1, 2, 3 e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que... Esse até que, meu amigo, a história foi o seguinte, vocês conhecem na Bíblia, eu falo isso com muito respeito, mas é a pura verdade. O anjo apareceu para José. Primeiro Maria disse para José: olha, José, eu estou grávida. Só que eu estou grávida do Espírito Santo. Deus me escolheu para ser a mãe do Salvador. E José disse: como? Como é que é essa história, Maria? Eu estou grávida. A gente conhece a história, não tem a noção do que passou na cabeça de José. Disse: olha, meu noivo, eu estou grávida. E eu não estou grávida porque tive relações com um homem. Foi Deus que me visitou. E eu estou grávida porque Deus me escolheu para ser a mãe do Salvador. José ficou tão perturbado que Deus enviou o anjo para falar com ele. E o anjo disse a José: José, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é obra de Deus, do Espírito Santo. Diga amém. E o texto diz: e não a conheceu até que deu à luz a seu filho. Depois que Jesus nasceu, José e Maria tiveram uma vida conjugal normal, porque uma vida conjugal normal não é pecado. Amém, irmãos? Mas o catolicismo diz que ela permaneceu virgem por toda a sua vida. Aí eu vou provar mais ainda na Bíblia Sagrada. Em diversas passagens vemos que Jesus teve irmãos e irmãs. A maior prova que Maria não permaneceu virgem é que ela concebeu filhos do seu casamento com José. Aonde está escrito isso? Marcos 6, 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, é irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Diga amém. Quando a gente mostra esses versículos para o catolicismo, eles dizem que não, isso aí é irmãos na fé. Mas a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em que idioma? Alguém sabe? Você não sabe? Hebraico? Aramaico? Grego? Quem é que sabe? Pessoal de teologia aí. Aramaico? O que mais? Grego. Grego. Então, no grego, essas palavras são atribuídas a parente, a família mesmo. E tirando essa questão do grego, aqui está claro. Não é este, olha o grau de parentesco que o versículo está falando. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José,
esse Judas não é o Iscariote, porque naquela época, colocar o nome na criança de Judas era top de linha. Aí o cara fez o que fez, aí ficou marginalizado. Eu acho que nenhuma mãe sem consciência e um pai coloca o filho e diz: olha, Judinha. Não dá. Amém, irmãos? Então aqui diz, está claro. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Há quem diga que Maria teve 6 filhos, 2 meninas e 4 meninos. Então ele conheceu a Maria, se tornou um casal normal, tiveram filhos, e a Bíblia fala claramente que ela não permaneceu virgem. O interessante é que os católicos consideram o casamento como um dos sacramentos, caindo assim em contradição. Porque quando eles dizem que ela não conheceu a José no casamento, eles estão dizendo que se ela conhecesse, teria pecado. E o próprio catolicismo diz que o casamento é um dos sacramentos, uma coisa sagrada, uma coisa diante de Deus aceitável. A terceira ponto desse tripé é a Assunção de Maria. Eu coloquei Ascensão, mas o meu coroinha disse que é Assunção. Eu acho que não, mas tudo bem. Não é Ascensão? Depois a gente fala com os universitários. A Assunção, a Ascensão, acho que é a mesma coisa. Como consideram que Maria foi concebida sem pecado, e ainda que viveu sem pecar, o catolicismo, eles chegaram à conclusão que o seu corpo na morte, o corpo de Maria, não experimentou a decomposição e nem permaneceu na sepultura. Os católicos creem que no 3º dia depois da morte de Maria, quando os apóstolos se reuniram ao redor de sua sepultura, eles a encontraram vazia, mas não tem registro bíblico. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca faça uma doutrina por história e por experiência. Qualquer doutrina bíblica tem que ter embasamento bíblico.